A cotação do Banco do Brasil vem caindo e a gente está aqui para ver por que, de certo modo, isso está acontecendo e o que representa para a gente pensando em investir no banco a longo prazo. Bom, o primeiro ponto é que eles trouxeram um resultado menor agora no primeiro trimestre do ano de 2025 e isso foi muito devido a uma mudança da norma do Banco Central em que mudou algumas formas que o banco contabilizava seus lucros. Isso afetou, mas também realmente ele teve uma maior inadimplência nas carteiras, subindo tanto nos prazos de 30 dias como de 90 dias. E isso também afetou bastante. Então, a respeito da nova norma do Banco Central, que é a norma 4966, ela traz algumas formas diferentes de provisionamento e de trazer o lucro dessas operações para o banco. Então, um ponto que o banco tinha o lucro de operações em que ele renegociava com o cliente, agora essas operações são contabilizadas lucro apenas realmente quando o cliente faz o pagamento. Então, isso deixou um vácuo em relação a como estava sendo no ano passado, tá? O outro ponto que elas trazem é também, de certo modo, um maior provisionamento das despesas. E para o banco isso, quanto mais ele deixa o cliente por tempo inadimplente, maior é o provisionamento que ele vai ter. E como o banco teve um aumento de inadimplência na casa dos 90 dias, esse aumento gerou muito mais provisionamento, que também afeta o resultado do banco. No geral, a perca esperada de crédito total do banco aumentou apenas em 0,3 pontos percentuais, o que não é muito. Tá? A das carteiras que o banco tem, entre pessoa física e jurídica, a pessoa física do agronegócio é o que mais está pesando. Tá? Tem um pouco de relação a respeito da safra do ano passado, que foi pior. Tá? Ela teve menos produção por hectare e no total ela diminuiu a safra. Para esse ano a gente já está tendo um aumento, o que ano passado tinha de 10% a menos entre milho e soja, que são as maiores culturas. Esse ano a gente já está tendo tipo 10, 14% a mais nessas culturas. Então acredito que esse ponto que pode ter pesado nesse aumento de inadimplência para essa safra agora já vai melhorar. Então para o agronegócio a gente espera que continue talvez melhorando já nesse sentido. E aí o que resta a gente saber é se realmente o banco quem estava emprestando crédito de forma mais desorganizada, por isso que aumentou a inadimplência, ou se realmente foi um fato em relação à safra e outras condições do mercado, porque também teve um aumento tanto na inadimplência de pessoa física, assim como jurídica. Então eu diria que como teve um aumento generalizado em todas elas, o banco, de certo modo, não estava preparado e também desatento com isso. Porém, do agronegócio, que teve o maior aumento e é o que representa a maior carteira do banco, realmente deve ter o impacto também ali da safra. Então, a sazonalidade dos preços não tiveram tanta diferença, a volatilidade ficou até relativamente normal, porém, como houve uma diminuição, de certo, isso deve ter impactado o resultado do banco, até porque o pessoal do banco colocou que foram pontos mais específicos, regiões específicas, onde eles tiveram, vamos dizer assim, um problema mais grave em relação a essa inadimplência. Porém, mesmo com a inadimplência maior, as carteiras de crédito estão aumentando, então todas elas tiveram um aumento de ano para ano e de trimestre contra trimestre. Quer dizer que o banco está conseguindo trazer mais market share, está aumentando o número de correntistas, isso ele também trouxe, aumento de correntistas, pessoa física e jurídica. Então, esse ponto é muito bom, que o banco continua crescendo sua carteira. Porém, ele crescendo sua carteira agora, nesse momento, a gente tem uma Selic subindo, né, que foi nesse trimestre. Essa Selic subindo, ela consequentemente afeta a margem do banco. Então, o banco conseguia captar, por exemplo, uma margem mais baixa e agora ele está tendo que captar uma margem maior. E isso diminui a margem que ele ganha do spread de emprestar, de captar e emprestar recursos para as pessoas, seja em financiamentos ou empréstimos. Para que isso se equilibre, se resolva, vai levar alguns ciclos, mais alguns trimestres, que eles vão ter que
fazer girar essa carteira, a gente pegar e emprestar essas novas taxas para conseguir equilibrar esses pontos e a margem voltar ao normal. Então é normal, visto que a Selic está subindo e o que a gente conseguia, entre aspas, pegar de dinheiro mais barato está ficando mais caro. Então é normal do cenário do que aconteceu para o banco ou para os bancos de forma geral. Então aparentemente a gestão continua tranquila, vamos dizer assim. Tá? A gente teve um grande impacto também no banco do resultado, principalmente pela nova norma do Banco Central. Isso não quer dizer que o banco não trouxe dados abaixo do que a gente estava esperando, do que o mercado esperava. Tá? Então o banco, de certo modo, trouxe resultado abaixo, mas foi muito mais abaixo do que todo mundo estava querendo ou esperando, e por isso que a cotação está sofrendo tanto. O que a gente, de certo modo, tem que ficar monitorando é se essa inadimplência realmente se negar a cair, continuar aumentando, enfim, se ela permanecer estável, então a gente já tem mais um certo grau de tranquilidade, porém se ela continuar subindo, a gente tem que ligar o sinal de alerta para entender se o Banco do Brasil estava concedendo créditos de forma desorganizada. Um outro ponto que eles estão tentando também conseguir bastante mercado é no crédito consignado privado, que é um mercado que, de certo modo, abriu agora, recentemente, e eles estão com bastante vontade de ganhar. E esse ponto é entender se o banco está bem posicionado para conseguir realmente buscar o perfil que vai trazer valor para o acionista, para o banco. Né? Não adianta o banco também buscar lá uma grande parte desse mercado de forma desorganizada e também trazendo pessoas ali que vai aumentar a inadimplência, por exemplo, da pessoa física, enfim. Acredito que não seja isso, tá? Que o banco deve se preparar e conseguir realmente trazer uma boa carteira, aumentar a carteira nesse sentido, de forma bem organizada e estruturada. E agora para trazer aí para vocês sobre a cotação, a gente pode perceber aí que ela teve uma queda bem grande nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Porém, a cotação no valor que estava, para o resultado que o banco estava entregando, de certo modo, estava realmente um pouco caro, né? E de tempos em tempos a cotação do Banco do Brasil tende a cair, vai diminuir 20%, 30%, 40%. Não é fácil para a gente saber, ninguém vai saber o exato momento que isso vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado para conseguir aproveitar essa oportunidade se a estratégia, se os recursos chaves do banco vão se manter e a gente vê que eles estão lá e estão continuando crescendo, porque isso daí faz sentido. Se o banco tem os recursos chaves, a estratégia dele está se comportando da forma como é para se comportar e melhorando, mesmo que a cotação venha a oscilar e abaixe, aí sim é uma oportunidade para a gente fazer aporte. Então no preço que está agora nesse patamar, eu comecei a fazer aporte, porém agora eu já quero esperar mais tempo para mim fazer um aporte, e tempo no sentido é a cotação cair mais, tá? Não sei até onde vai cair, mas cair para 20, 18 reais, então eu acho que é o momento ideal para conseguir, para poder aportar. Nesses preços que estão, já realmente acho que não está caro, que já é uma boa opção e a gente já deveria começar a aportar. Da forma como eu faço, eu não aporto tudo, né? Faço uma parte, e isso aqui não é uma recomendação para você. Acho que você não deve seguir nenhum canal nesse sentido de tentar fazer igual, porque a estratégia de cada um muitas vezes não fica totalmente clara, e mesmo que fique ali clara, às vezes o perfil e a capacidade de recurso que cada um tem é diferente. Então, o que às vezes a gente vai fazer, mesmo que seja querendo copiar, não dá certo, tá? Mas sim, a gente tem que pensar em comprar barato para que a gente consiga ter mais valor, né? Então esse é o ponto. No preço que está, acredito que é sim já um bom momento para começar a comprar, porém acredito que a cotação ainda realmente pode sofrer um pouco mais, o que é muito bom para quem está querendo aportar, que ainda acredita que o banco vai performar aí muito bem pelos próximos anos. Então, resumindo aí, o que aconteceu com o Banco do Brasil, basicamente, ele teve essa nova lei, essa nova norma que mudou um pouco da estrutura, como ele fazia seus demonstrativos e apurava seu lucro, tá? Então afetou bastante o banco, e a inadimplência também está afetando muito o banco. Acredito que um pouco da inadimplência não é pelo banco estar desorientada para quem ele está concedendo crédito, mas também no agro, no sentido da safra não ter sido das melhores, ter regredido em relação à outra. Essa de agora já está
aparentemente melhorando, já está com um percentual recorde, então tenderia a trazer uma melhora na inadimplência no pessoal do agro, e o que seria muito bom para o branco. Então, a cotação no nível que está, caindo mais, e essa melhora na inadimplência, não só no agro, mas pessoa jurídica e pessoa física, realmente vai melhorar muito o cenário para o banco, visto que vai diminuir a provisão, vai trazer de volta o resultado que saiu da 4966 agora. Então, isso daí seria o melhor cenário, às vezes, para os próximos trimestres e para os próximos anos no Banco do Brasil. Mas, para quem está pensando em dividendos, cotação caindo é melhor, e ela continuar caindo, então acho que a gente tem grande potencial para conseguir comprar com bons dividendos aí para os próximos anos, né? Ela chegando, imagino que até 20, 18 reais, fica muito, muito interessante para quem quer fazer um aporte mais pesado, mais robusto no Banco do Brasil.